Hello guys, I'm Flávia Moura, English teacher at Artseb School and welcome! Então olá pessoal, eu sou Flávia Moura, professora de inglês da Escola Artseb e seja muito bem-vindo a esse nosso novo formato. E hoje eu gostaria assim, de convidar você, meu aluno do terceirão, para que a gente possa compartilhar um pouquinho essa nossa primeira aula, ok? Bom, olha só, se você já tiver o seu material, você vai observar que o que nós vamos falar hoje sobre o wish está lá nas aulas 15 e 16. Mas no finalzinho da nossa aula eu vou explicar o porquê que eu resolvi começar assim, ok? Bom, olha só, a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa palavrinha aqui, o wish, não como um substantivo, mas sim como um verbo. Quando a gente vai lá no nosso dicionário procurar a tradução de wish, você vai observar lá desejo. Tá? Então, não vai entrar como verbo. Mas a gente usa também o wish como verbo. Em português, quando a gente fala assim, eu quero comer uma pizza, ou eu quero ir a uma festa, eu queria ter feito isso, ou ter feito aquilo, mas não fiz. Então, em português, a gente usa o verbo querer, que no caso em inglês é o want. Lembraram, né? Do want. Só que no inglês, quando a gente faz essa construção de desejo, uma coisa que eu queria ter feito ou não fiz, ou eu faço e quero fazer mais, tá? Eu não uso want, eu não uso esse verbo want. Eu vou usar o verbo wish, ok? Olha só, look. Nós temos três formas, digamos assim, para que a gente possa fazer essa construção desse verbo wish. Tá? Então, a gente vai aprender aqui as três formas direitinho, quando é que eu uso, o que eu coloco antes, o que eu coloco depois, para que você possa formular e para que você possa conhecer, você que não conhece, porque eu sei que tem alguns alunos aí que já conhecem essa palavrinha como verbo, tá? Mas quem não conhece, vai conhecer agora, ok? Let's go? Bom, nós temos aqui present e future, olha só. Quando eu falo present / future, é o que eu quero agora, o que eu quero no futuro, mas no futuro bem próximo. Eu queria viajar, né? Quer dizer, eu viajo, mas eu queria viajar um pouquinho mais. Então, é o presente e um futuro bem próximo. Então, já foram dois. Então, olha só. Desejo que algo aconteça no presente ou no futuro, foi o que eu acabei de falar, tá? Então, nós temos aqui a structure, que é a construção dele, como é que eu faço isso aqui, quando eu quero fazer isso. For example, aqui eu tenho sujeito, eu vou usar o meu sujeito, wish, o sujeito, novamente, observa aqui que o wish ele fica no meio do sujeito, de dois sujeitos, e eu vou usar aqui, ó, o simple past. Nossa, que estranho, né? Quando a gente passa para o inglês, eu vou usar um verbo no passado, quando eu quero indicar presente ou futuro. Eita, mas vamos lá. Então, olha só, example. I wish I traveled more. Então, olha só. Aqui eu tenho o meu sujeito, depois eu tenho o wish, depois eu tenho o sujeito, então foi o que eu falei, o wish fica entre os dois, sujeito. Traveled, que fica no simple past, e algum complemento se tiver da frase. Então, I wish I traveled more. Eu queria viajar mais. A gente fala assim no português. A gente não fala, eu desejaria viajar mais. Não. Gente, eu queria tanto viajar, né? Quer dizer, eu viajo, mas eu queria viajar mais um pouco. Então, presente, eu viajo, mas eu queria viajar um pouquinho mais, tá bom? Então, olha só. Quando eu mudo aqui o meu sujeito, então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Pay attention. Quando eu coloco aqui o sujeito she, observem aqui que teve alteração no meu wish. Por que teve? Porque eu estou falando de terceira pessoa, ela. Então, vocês sabem que quando eu conjugo qualquer verbo no presente, né, que se o meu sujeito for he, she ou it, vai acontecer algum acréscimo nos verbos, né, terceirão? Então, olha só. She wishes she traveled more. Ela queria viajar mais. Ela viaja, mas ela queria viajar um pouquinho mais, ok? Another example, look. I wish I were taller. Or, she wishes she were taller. Eita, olha só, que frase é essa? Eu queria ser assim, um pouquinho mais alta, né? Já que eu não sou de jeito nenhum, mas eu queria ser um pouquinho mais alta. Eu sou alta, mas eu queria ser um pouquinho mais alta, tá? She wishes, ela, então, ela queria
né? Ou ela quer ser mais alta. O que a gente observa aqui nessa frase? Eu tenho certeza que vocês já viram. O que vocês estão vendo aqui, nessas duas frases, de diferente aqui? Observa que aqui eu tenho worry. Are you worry? Or she worry? Será que está correct? Olha só, quando a gente fala de desejo no inglês, tá? Que a gente usa aí esse verbo wish. Quando a gente for usar o verbo to be, lembra que o to be no passado é o was e o worry. Eu não falo no meu passado to be I was. Eu não falo, ou falo sim. I was. Já quando eu vou usar aqui no wish, eu não uso was, eu vou usar o worry. Assim como nas if clauses, lembra que a gente viu? Então, if I worry, if you worry, if we worry, tudo a gente usa o worry, né? Se a gente for usar o nosso to be. Aqui também, nesse verbo desejar, aqui, né, de wish, eu sempre vou usar o worry. Olha só, she worry, I worry. Apenas nesse caso, ok? Don't forget. Well, aqui nós temos present food. Olha só. Desejo que alguém, desejo de que algo aconteça no presente ou no futuro, especialmente quando se duvida que a ação possa ocorrer, tá? Então, olha só. Quando acontecer isso aqui, eu vou usar quem? Eu tenho dois verbos, né, que nós chamamos daqueles nossos verbos modais, lembra? Os modal verbs, que ele podem ser usados aqui no wish. Eu comecei aqui, eu dei um exemplo para vocês do would, tá? O would, vocês sabem que ele é um verbo modal. E o que vai acontecer com o meu verbo? Olha só, a minha estrutura, quando eu quero dizer que eu tenho essa dúvida, né, que pode ou não ocorrer, que pode ou não acontecer no futuro, usando o meu would, eu uso sujeito, wish, sujeito, eu uso o meu would e a minha base form do meu verbo. O que é essa base form? É meu verbo infinitivo. Sem o to, por exemplo, to work, só work, to dance, só dance, e sem nenhum acréscimo. Que acréscimo? ING, ES, ES, ED, enfim, nenhum acréscimo nesse verbo. Eu vou usar a base form dele, ok? For example, look. I wish you would travel with me. Olha só, sujeito, wish. Eu tenho aqui um outro sujeito. Usei aqui o meu would. A minha base form, que é o travel, que é o verbo viajar. Observa que eu não tenho nada aqui depois dele, não tenho to aqui antes dele, tá? Ele fica na base form, fica normal, definitivo. E o meu complemento, então, I wish you would travel with me. Eu queria, né, que você fosse comigo, ou viajasse comigo, tá bom? Então, é só, eu gostaria que você viajasse comigo. Então, eu desejo que eu tenho. Só que eu não falo, eu desejaria, ou eu desejo tanto que... Não, normalmente a gente fala, eu queria tanto que você fosse comigo, aquela nossa viagem foi legal e tal. Então, quando eu quero falar que eu quero que você faça, ou que eu mesma faça, ou que ele faça alguma coisa, né, que ele já fez, que ele deseja tanto, e se eu for usar o would, eu uso o meu verbo na base form, o verbo normal, ok? Another example. I wish you wouldn't. I wish you wouldn't drive so fast. Então, eu queria, né, que você não dirigisse tão rápido, tá? Eu gostaria, ou eu quero que você não dirija tão rápido, e assim vai, tá bom? Então, forma negativa com would, meu negativo é wouldn't, eu uso ele mesmo, tá? Don't forget. Então, olha só. Nós temos também uma outra forma, um outro modal para a gente fazer. Nós falamos do would, mas eu também posso usar o could. Os dois são usados nessa questão do wish, para o presente e para o futuro, tá? O sujeito, o wish, sujeito. Aí eu tenho o could e a base form, ok? Example, look. I wish I could buy a new car. Então, eu queria poder, né, comprar um carro novo, tá? Eu queria comprar um carro novo, eu queria poder comprar esse carro, se eu for traduzir ao pé da letra. Então, é um desejo. Eu queria poder comprar um carro novo, ok? Another example.
He wishes, observa que eu acréscimo aqui do S por conta do meu sujeito. Don't forget. He could drive. Então, ele queria poder viajar. Sorry, ele queria poder dirigir. Tá? Então, ele queria poder dirigir. Ele não pode, mas ele queria poder dirigir. Ok? Então, eu usei o could e o meu verbo aqui na base form. Right? So, nós temos aqui o the past. Olha só. Quando é que eu uso no passado? Desejo de que algo tivesse acontecido, mas que não aconteceu. Claro que no passado, tá? Ai, gente, eu queria tanto ter ido para aquela festa. Ai, eu queria ter comprado alguma coisa. Eu queria ter estudado de uma outra forma. Eu queria uma coisa que já foi, acabou. Mas eu queria ter feito. E a gente, normalmente, costuma dizer isso ainda. Só que a gente não fala, eu desejaria ter feito tal coisa. Não. Eu queria tanto ter feito. Não é assim que a gente fala? Então, quando a gente for passar isso para o português, essa tradução ela é permissível sim, ok? Então, olha só. A nossa structure nós temos sujeito, wish, sujeito, past perfect. Terceirão já é para saber aqui esse tempo. O past perfect é quem? O had com o particípio do meu verbo principal, seja ele regular ou irregular. Look the example. Olha só. I wish I had gone to the party. Sujeito I, wish, sujeito I. Past perfect é o meu had e o meu particípio de gone, tá? Nesse caso aqui é o gone. Que verbo é esse? É o verbo ir, que no infinitivo é go, no simple past went e no particípio gone to the party, ok? Então, eita, eu queria tanto ter ido naquela festa, mas não fui, mas eu queria ter ido, tá, ok? Another example. I wish I had bought you a present. Eu queria tanto ter comprado um presente para você, né? Foi o seu aniversário e eu não comprei, tá? Então, uma coisa que era para eu ter feito, que eu queria ter feito, mas eu não fiz, tá? Eu queria ter ido àquela festa, mas eu não fui, ok? Então, quando isso aconteceu, uma ação lá no passado, que você quis muito, né? Fazer aquela ação, você usa o had e o particípio do verbo principal, ok? Don't forget. Look, se eu estiver me referindo a alguma coisa que eu quero, ou que, sei lá, no presente ou no futuro, a minha formação eu vou usar o verbo regular ou irregular no passado. Don't forget. Mas se na minha frase eu quiser usar os modals, que são os modals verbs, eu posso usar esses dois, o could e o would. Quando eu usar esses modal verbs, eu vou usar o meu verbo na base form dele. Base form. Então, I, wish, could ou would, aí eu vou usar um verbo na base form. Dance, work, travel, study, enfim, verbo normal, tá? Don't forget. E nós temos aqui no past, que é uma coisa, né, que eu queria ter feito, mas que eu não fiz ou que não aconteceu, que mesmo assim eu falo nisso hoje, eu vou usar quem? O meu past perfect. Quem é o meu past perfect? É o had e o particípio do meu verbo principal, ok? That's all for today. Então, por hoje é só. Eu gostaria, assim, de agradecer muito, muito mesmo a companhia de vocês nessa nossa primeira aulinha, nesse formato. Espero que vocês tenham entendido. Gostaria de dizer aqui uma coisa antes da gente finalizar. Essa questão do wish, por que a gente só vê no terceiro ano? Nenhuma gramática do 6, 7, 8, 9, 1º, 2º, a gente não trabalha com esse verbo wish. Porque o terceirão, como ele já é um inglês mais avançado, meu aluno do terceiro ano já precisa lembrar de todos os tempos verbais, simple past, verbos regulares e irregulares, verbos no particípio com o uso do had. Então, eu sei que você sabe de tudo isso, tá? Então, não esqueça, o wish, ele é usado mais no terceiro ano porque é uma gramática mais avançada, ok? Então, for homework, para casa, eu gostaria que vocês read the text on the classes 13 and 14. Então, eu gostaria
que em casa vocês dessem uma lida nos textos lá das aulas 13 e 14. Observe que a gente começou hoje nas aulas 15 e 16 e eu falei que no finalzinho aqui eu ia dizer, tá? Então você vai dar uma lida lá, nós temos Shard, lembra das nossas tirinhas, nosso cartoon. Então você vai dar uma lida para que a gente possa trabalhar um pouquinho mais na frente esses textos, ok? Vão responder também Answer the glossary and the exercise about the text. Então vocês vão responder ao nosso glossário, não esqueça, don't forget, que as palavrinhas que tem aqui são as palavrinhas de acordo com os nossos textos, tá? Isso você já sabe. E nós vamos responder os exercícios, interpretar, compreender direitinho, façam, não deixem de fazer. Além do mais, acompanhe a agenda, tá? Que eu vou passar atividade referente ao Wish, eu vou passar para vocês na agenda Edu. So, see you next class, bye!